Ei, garoto, tava com saudade, né? Legal, clicou de novo, hein? Olha, acompanha a gente, divulga o trabalho pra todo mundo. Esse projeto é um projeto feito com tanto carinho, tô me sentindo tão bem fazendo isso. Então, sinta-se bem, compartilhe com seus amigos também. Você que assistiu a última aula, lembra que eu pedi pra pegar o caderno de novo, né? Olha só, pega aquela liçãozinha da outra aula, você vai lembrar das poesias que nós fizemos, alternadas, aonde a 1 rima com a 3, a 2 rima com a 4, certo? Formamos uma estrofe. Na segunda estrofe nós usamos rimas parecidas, um final perfeito. Tipo, eu poderia rimar dias melhores, sinto, com fé, não desespero, não ficaria legal. Então nós estamos usando rimas perfeitas, dias melhores espero, com fé não desespero. A vida é generosa com a gente. Saúde, paz, mente inteligente. Procurando palavras com a mesma fonética para que seu texto não fique tão, vamos dizer, variando muito dentro do vocabulário que você conhece. Por isso que a gente está falando desde a primeira aula. Quanto mais estudar, mais você vai saber. A criação de um bom texto, ela vai da sua inteligência. Você pode ser um cara que tem uma percepção de tempo, na métrica. O tempo é ritmo. Se você focar só no ritmo, tá errado dentro da poesia. Até mesmo dentro do hip hop. O que acontece? Todo mundo fala dos 4 elementos do hip hop, certo? E eu já, quando eu aprendi na categoria de base do hip hop que eu aprendi, os caras falavam, olha, são 4 pilares do hip hop e todos eles têm que estar sendo usados dentro do conhecimento. Ou seja, o conhecimento era para ser o 5º elemento do hip hop. Então eu vou usar os 4 elementos, o meu elemento é o rap, eu vou usar o rap dentro do meu conhecimento. Então eu quero estudar mais para que o meu rap seja melhor e eu consiga atingir mais pessoas. Entendeu? E isso que a gente está fazendo. Eu te ensinei a fazer o texto com rimas alternadas, com rimas iguais, e você usar as 2 estrofes fazendo o mesmo texto. Com 4 estrofes dessas, digamos que você vai ter a parte de uma música, se você é músico. Com 4 estrofes dessas, vai ser a construção de uma música. Mas quem tá para ensinar a musicalizar isso é o Guilherme Felipe, um moleque que eu acredito demais. Procura nos Sementes das Ruas que você vai entender o que eu tô falando. Agora, gente, eu vou dar uma sentadinha ali porque eu já tô velhinho, tô um pouco cansado. E nós vamos dar continuidade na próxima aula. Agora nós vamos iniciar um novo item. Essa terceira aula, nós vamos estar iniciando o item soneto. O que é um soneto? É de comer? Não, não é de comer. É que parece assim aqueles lanches de padaria, tipo, eu vou ali buscar um soneto. Não, mas não é soneto. Gente, eu tô gordinho, só penso em comer. Pode isso, produção? Acho que não pode, né? Que isso? Mas vamos lá. Voltando aqui, gente, o soneto é mais uma das categorias da poesia. Talvez o soneto seja o mais exigente deles. Porque o poema, o texto só tem que estar estruturado, mas a rima pode ser alternada. Lembra que a gente acabou de falar de rimas alternadas ou rimas iguais, certo? O soneto já é um pouquinho exigente. O soneto ele só vai existir, olha que incrível isso. O cara que criou isso, acho que ele falou, vou fazer um negócio para confundir o neurônio da galera. Foi bem isso que ele pensou. O soneto, ele é construído de uma forma. Ele tem que ter... Lembra que a gente estudou, quando eu falei de quarteto, tercetos, o que os caras pensou? Falou, esse cara tá maluco falando esses nomes complicados. Pois é, agora que você vai entender o que eu tô falando. Lembra do quarteto? Rimas de 4, certo? São 4 versos em uma estrofe. Se lembram? Pois é. O soneto ele é formado por 2 estrofes de 4 rimas e 2 estrofes de 3 rimas. É isso mesmo. Não é fácil fazer rima em 3 linhas, deixar uma rima com 3 linhas. Porém, um dos caras, eu tenho um livro dele e eu vou mostrar esse livro para vocês nas próximas aulas. É um livro que eu leio bastante
Eu acho ele muito significativo. O porquê eu acho significativo? Porque através dele eu consegui aprofundar o meu conhecimento em soneto e entender algumas músicas que eles usam sonetos. E a gente ouve, é música que eu vou falar, vocês vão ficar espantadíssimos de uma música que é soneto. E não é só um soneto, não foi, digamos, o Renato Russo que criou o soneto. Entendeu? O Renato Russo cantou um soneto do Luiz Camões, para você ter ideia. Ele pegou um texto lá, um texto muito antigo, que é o que eu estou te falando, para você usar um texto estruturado dentro de toda a capacidade, para que seu texto fique escrito pela eternidade, vamos dizer assim. Porque o seu texto ele pode romper tempos. Significamente, um texto de, um exemplo, 1598, Luiz Camões escreveu. Renato Russo usou, em, sei lá, 90 e poucos. Mas um texto com mais de 500 anos. Entendeu? O soneto, ele é considerado um poema, por ter uma estrutura literária com mais regras, lembrando sempre que são 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Ponto. Soneto não muda, as 2 primeiras alterna, não alterna. Soneto é soneto. Soneto é 2 de 4 e 2 de 3 versos. Luiz Vaz de Camões, ele era um escritor português, né? E não só um escritor português, ele foi um dos maiores do mundo. Ele tem um livro, chama Sonetos, o livro dele que eu tenho. Ganhei de aniversário, foi um presente assim, que eu achei algo imensurável. É uma satisfação inenarrável, assim, você ler e tentar captar todo aquele recurso de palavras, e você vê como as palavras mudaram, mas o sentido delas ainda... você consegue achar o sentido das palavras, mesmo ela tendo mudado tanto assim. Vocês já ouviram a música do Legião Urbana? O amor é fogo que arde sem se ver. Isso mesmo. A música do Legião Urbana e do Renato Russo, né, que assinaram a composição musical dela. Porém, o texto, a poesia, é de Luiz Camões. Olha só para ver o texto do Luiz Camões. O original é assim. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Agora entra a parte mais mirabolante do soneto, que são as 2 estrofes de 3, que não tem rima. A rima dela não é uma rima absoluta. É querer estar preso sem vontade. É sorrir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser a seu favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si mesmo é o amor. Olha que bonitinho isso. Pois é, Luiz Camões fez um baita texto desse, numa época, digamos que ele apadrinhou esse estilo do soneto. E esse texto veio perambulando por todo esse tempo. Pensa quantas pessoas leram o livro e falaram: é Luiz Camões, legal, eu não ouço, só tem poesias de velho aqui. Mas eu gosto mesmo é de ler o Sérgio Vaz. Muito legal, amo o Sérgio Vaz. Mas até o nome, Sérgio Vaz. Pensa, Luiz Vaz. Entende? Então o Sérgio Vaz, obviamente, ele tem um poder para poder falar sobre a estrutura do poema contemporâneo. Ele é o cara que urbanizou o poema. Ele trouxe todas as dificuldades. Tanto é que vemos Sabotagem, que é um rapper conhecidíssimo, cantando músicas dele, os Racionais, o Inquérito. Várias pessoas recitam versos dele. Eu tive a honra e satisfação de fazer abertura para ele quando ele esteve aqui.
E assim, achei um cara incrível, porque ele nem ser mala comigo assim, ele não foi. Já chegou me chamando de mano. E aí, mano, na época, podia se abraçar, olha que legal. E aí, mano, que legal. Cara, olha, eu vou falar pra você, sua poesia causa emoção. Isso é difícil, a poesia causa emoção. Porque eu optei por estudar isso. Agora, cada um faz a poesia do jeito que quiser. A poesia ela é a liberdade de expressão. Dentro do soneto, você não faz como você quiser. Dentro do soneto existem essas regras. Se não seguir essas regras, não vai ser um soneto. Eu tenho uma música recente que eu fiz ela trabalhada dentro de um soneto. E dentro desse soneto, eu usei um acróstico. O que é um acróstico? É quando a primeira letra de cada verso, se você ler na linha lateral, ela vai formar uma frase, um recado, uma palavra. Isso é um acróstico. Então eu consegui fazer, além de fazer, eu fiz um soneto, a minha música virou um soneto com um acróstico. A inicial dela forma uma frase, que eu não vou revelar. Você tem que estudar para você aprender a fazer isso. E é muito legal assim, de repente seu texto, seu soneto, ele não vai ter sentido. Ele não é feito para ter sentido. O soneto, ele é feito para causar esse encaixe das palavras. Entendeu? Para trazer fluidez. O seu texto tem que ser um texto que cause essa fluidez nas palavras. As palavras casam mesmo sem elas conversarem. Mesmo sem rima. Não é rima reta. E nem alternada. Um exemplo. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Não tem rima, porém a sonorização disso é incrível. E, de certa forma, se não tivesse alguém estudioso dentro do Legião Urbana, isso passaria. E ficaria uma geração sem conhecer esse texto. Porém, a geração conhece o texto, mas não sabe de onde vem. E é muito legal você ver que por trás dessa obra musical, por trás de várias obras musicais, existe um contexto poético imensurável, assim, algo muito grande, algo grandioso. Tem várias músicas do Legião Urbana que ele conseguiu expandir o estudo daquela geração sobre isso. E por isso que as pessoas falam, nossa, que pobreza artística. Realmente, que pobreza musical. Realmente, está se vendendo. Você faz o simples e tem que explicar o porquê que fez o simples para poder ser vendável. Não é legal isso. Eu coloco meu filho, eu ensino, eu tenho um filho de 12 anos. Ele estuda poesia. Coloco ele sentado e falo, filho, vem aqui, vamos escrever. Fala tudo que você está pensando, vamos fazer tudo rimando. Vamos fazer rima perfeita. Ele só levanta dali quando ele fala, pai, achei que tá legal, eu não consigo mais. Aí eu vou fazer correção e mostro para ele aonde está errado. Então, a gente tem que ter esse pai dentro da gente na construção do texto. Entendeu? Aonde eu quis chegar. A gente tem que ter esse pai. Olhar assim o texto e falar, eu vou estudar que eu preciso melhorar isso. Você usou o sentimento daquele momento que você precisava captar de qualquer forma. Você captou o sentimento daquele momento. Putz, fui na favela, agora, hoje eu vou falar da favela. Chegou lá, você escreveu tudo que conseguiu. Legal. Amanhã eu vou melhorar esse texto. Legal. E quando falo para você estudar hoje, não estou falando que você tem que ir até uma biblioteca, encontrar o livro do Luiz Camões. Tá com seu caderno aí? Se tiver com seu caderno, anota esse nome. Luiz Vaz Camões. É um escritor português. Procura os textos dele, você vai passar a entender a metódica do soneto perfeito. Se você quer aprender soneto, quer colocar isso dentro da sua musicalidade ou dentro de um texto legal, estuda este irmão português. Vai dar tudo certo. O que eu preciso também é falar, hoje em dia, o acesso disso tudo é muito fácil. Qualquer criança tem celular. Qualquer criança tem acesso ao Google.
não precisa ir na livraria, não precisa gastar um monte de grana para conhecer as obras mais legais. Se tem medo, e aí eu vou comprar um livro que não vou gostar? Não gosto de ler livro. Legal, tá dentro do ônibus, esperando sua chegada. Tá com o celular na mão, falando com aquela gatinha. Desliga aquela gatinha, deixa ela pra noite. Pega seu celularzinho dentro do busão, pesquisa no Google, Luiz Camões. O que você vai fazer? Entenda isso. Você vai estudar Luiz Camões dentro do ônibus. À noite, a hora que você for falar com essa gata, você já vai estar com um leque de conhecimento maior. Você vai conseguir impressionar ela, porque mulher também gosta de homem inteligente. Não pensa que é só tá cheiroso e bonitinho, não. Você vai impressionar ela com as palavras de Luiz Camões. Ei, gata, ouça isso que eu vou dizer pra você. Olha que legal. Tá entendendo? Tá perdendo tempo? Às vezes a gente perde tempo com uma coisa que não vai acrescentar no nosso saber. Isso vai acrescentar 2 vezes. Você vai deixar de ter uma conversa banal com uma pessoa, uma conversa que às vezes, tá, pois é, cara, hoje tá um dia triste. Alegre-se, vai ler poesia, aumenta seu vocabulário e à noite você vai ter uma conversa com essa gata ao pé da letra. Ouça o que eu tô te dizendo, guria. Gente, passei aqui no quadro para vocês entenderem. Não é para entender a minha letra não, tá? Engraçadinho. Fala assim, passei aqui no quadro para vocês entenderem a formação dos textos, que a minha letra nem eu entendo. Então meio impossível você também entender, certo? O soneto, aqui nós fizemos um soneto. Ele é formado por 2 estrofes de 4 versos. 1, 2, 3, 4. Certo? 2 estrofes de 4 versos. Uma estrofe, outra estrofe. 2 estrofes de 3 versos. Certo? Ao total, ele tem 4 estrofes. Uma estrofe, 2, 3 e 4 estrofes. Certo? Então nós temos aqui 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos. 2 versos, aliás, 2 estrofes com 3 versos. No final ficou assim: poesia para causar alegria, momento de euforia. Enquanto lia, a vida floria. O mundo girava, a mente pirava. Você sorria e eu só que escrevia. A vida é bela, se liga na tela da minha aquarela. De vermelho e preto, 2 quartetos e 2 tercetos, semente das ruas, o nome é o meu soneto. Você está entendendo o que eu estou te falando? Olha para ver como soa a forma, a sonorização das 2 primeiras estrofes. É perfeita. Poesia para causar alegria, momento de euforia. Enquanto lia, a vida floria. Bonitinho, né? O mundo girava, a mente pirava, você sorria e eu só que escrevia. Vamos entrar no terceto. Olha como a fonética muda totalmente. A vida é bela, se liga na tela da minha aquarela. O certo, para ter um quarteto, teria que ter mais uma rima. Só que essa é um terceto. Então, a vida é bela, se liga na tela da minha aquarela. De vermelho e preto, 2 quartetos e 2 tercetos, semente das ruas é o meu soneto. Já aproveitei para brincar com o nome do programa, porque eu estou honrando demais esse programa. Aliás, vai ter aumento? Não? Ah, legal. Mas então, para entender o que é o soneto, aqui ele está bem estruturado. Esse soneto
Relembrando, o soneto ele é sempre um poema. Porque o poema tem que ser estruturado. O poema, na verdade, quando alguém da literatura, a poesia nasceu, ainda não existia escrita quando a poesia nasceu, provavelmente. Então as pessoas falavam, gravavam falando e ouvindo, por isso eram palavras que soavam bem legais, para memorizar essa ritmo na cabeça. Com o passar do tempo, chegou nas faculdades e tal, aí foram criados os poemas, que tem que ter uma estrutura. Por mais que tenha erro de português, porque na minha aula de português eu dei uma fugida, vamos brincar. Mas o que acontece? Por mais que tenha o erro de português, a estrutura básica dele tem que estar perfeita. Em qualquer lugar que você for. Você fala, eu acho algo assim muito incrível. Tipo, eu vou conversar com pessoa mais nova que eu faço poesia. Mas eu fico acanhado de quando a pessoa fala, você é poeta. Eu fico acanhado com isso, na verdade. Porque a poesia é algo muito a fundo. Vai muito além disso aqui que eu entendo por poesia. Vai muito além. Tem muito estudo. Então, para falar, nossa, o cara é um poeta, é muito ralo, o cara tem que estudar muito. Eu fico envergonhado, mas eu vejo, pessoas de 10 anos falando, porque eu sou poeta. Legal, ele faz poesia, mas é o que eu estou te falando, para as grandes universidades, se não souber essas regras básicas, e essas regras não são regras que você vai aprender pela escola pública na 5ª série. Então, é impossível uma criança de 6, 7 anos que mora numa comunidade conseguir chegar a esse conhecimento. Ele só vai conseguir chegar através da internet, vamos dizer assim. Ou as bibliotecas que tem. Qualquer vila tem biblioteca. Ainda é algo que não acabou, mas depende de você para ter continuidade. Se você não for visitar também, daqui a um tempo não vai existir biblioteca. Tudo bem. Eu quero aprender soneto. Eu vou lá, digito no meu Google, eu tenho acesso à internet, acesso lá no Google, consigo achar tudo que eu procuro. É uma biblioteca enorme que você carrega dentro do bolso. E na comunidade? Já pensou? O pessoal não tem acesso à internet. Por vezes não está tendo acesso a alimento, vai ter acesso à internet. Não vai ter acesso. Então o meio é a biblioteca, ainda. Entendeu? E para você chegar na biblioteca com 500 livros, você vai lá, eu quero um livro específico de sonetos. Pensa nisso, você acha que vai ser fácil? É tipo, você anda em 4 bibliotecas. Aqui não tem nada específico de soneto. Vai para outra biblioteca, em outra vila, totalmente distante. Vai da Zona Norte à Zona Sul. Tem uma biblioteca bem interessante lá. Chegou, oi. Cansado, né? Que o ônibus cansa um pouco, em pé. Não tem lugar para todo mundo sentar. É sempre assim, cara. Chega lá, queria um livro que me especificasse sonetos. Não tenho esse livro aqui. Pronto, o cara já desistiu. Não quer mais aprender soneto. Então, o que você faz? Aproveita, pega seu caderno, estuda, anota essas coisas que eu estou te falando. Se você não quer gastar dinheiro, se não quer ir atrás de procurar soneto, se não tem acesso à internet, anota esses tópicos. Você aprendeu a construção do soneto. Passa isso, esse tipo de conteúdo, para os seus amigos. Pedem para eles acessar o vídeo. Sementes das Ruas. O Semente das Ruas, ele está falando de gente que vive o que acontece na rua. Está falando de elementos do hip hop, não estou dando aula de português. Não sou professor de português. Eu estou falando da minha construção de texto, a construção de texto que eu uso para as minhas letras de rap, que consigo entrar em qualquer lugar. Não é só você fazer uma letra legal. Faz uma letra legal e manda numa empresa, numa distribuidora digital. ONRPN. Manda com a frase toda desestruturada. Sua música não vai passar. Então até nisso é bom você já ir estudando.
Se você tem sonho em ser músico, se você gosta de usar a sua criatividade em textos, se você quer fazer uma polêmica na internet, quer escrever um texto esculachando a danada fulana de tal no Facebook, estude essas regras. Faça um soneto, certo? Vai se declarar para a garota, vai se declarar para o garoto? Use sonetos. Você vai impressionar ele com o nome primeiro. Que, como eu disse, vai pensar, ai, é de comer? Não, não é de comer, amor. É um texto bonitinho. Aí faz a estrutura, mostra para ele e fala, passa para outro. Mas não deixa dar essa cantada em outro, né? Que também ninguém merece. Mas assim, a estrutura básica que nós vamos usar no poema soneto é essa. 2 quartetos e 2 tercetos. E aqui eu pus o nome Semente das Ruas, é o nome do meu soneto. Porque o soneto ele não precisa ter nem um soneto e nem uma poesia. O nome da poesia não precisa estar em meio ao que você diz. Na verdade, isso não precisa ter sentido. Pode ser apenas palavras rimadas. Entendeu? Mas eu gosto de dar sentido nas frases. Embora, mesmo nesse texto, ainda está descontextualizado assim, algum sentido. Tem uma coisa ou outra que não faz sentido. Um exemplo. O mundo girava, a mente pirava. Você sorria e eu só escrevia. Não tem uma coisa, não tem sentido com a outra. Porém, nós formamos um poema soneto. Quando você ouvir falar de soneto, é isso aqui. Certo? Então é isso. Vou parar por aqui a aula de hoje. Você aprendeu sobre sonetos. A próxima aula você vai ter uma surpresa. Tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. Nós vamos começar. Você já começou, na verdade. Se você está acessando esse conteúdo, você já está aprendendo a fazer suas letras, certo? Continua em comunicação com o pessoal da produção. Então, busque as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Lembrando que não é só se inscrever no canal, você tem que se inscrever e dar um joinha em qualquer conteúdo lá que você achou bacana, senão o YouTube derruba a sua inscrição, acreditando que você não gostou do nosso conteúdo, certo? Eu vou deixar aqui aquele abraço, continua construindo seu texto, procure o pessoal da nossa produção e vamos colocar o seu texto na linha Semente das Ruas, essa empresa que eu acredito e está crescendo demais. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.